Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E a palavra do Senhor, então, nos convoca à adoração. Salmo 95, 1 e 2 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Louvemos ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus nesta noite, nesse dia do Senhor, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina, o nosso Senhor e Salvador, teu Filho bendito, nós aqui, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e respondendo a esse chamado teu, ó Pai, e esse privilégio grandioso que o Senhor nos concede de estar na Tua casa para prestar-lhe culto, aqui nos reunimos em Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, por esse momento em que podemos retornar à Tua casa. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus e a salvação que nos alcançou, tão grandiosa salvação que nos alcançou, o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição do Teu Filho bendito, o Teu Santo Espírito que nos deu fé para crer em Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito que nos regenerou, dando-nos nova vida, a ação do Senhor, ó Deus, nos santificando mediante também o Teu Santo Espírito, nós Te louvamos por obra tão grandiosa e maravilhosa. E sabemos que é por causa dessa obra do Senhor que nós somos capacitados, ó Deus, a adorar a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade. E eu peço, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja nos conduzindo, ó Pai, nesse momento de adoração. Que o nosso trabalho aqui, ó Deus, de fato concorra para a glória e louvor do Teu nome. Peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja inclinando seus ouvidos à nossa adoração e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos capacitando ao entendimento da Tua palavra para que o Teu povo aqui seja edificado. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de culto, abençoe as nossas vidas, ó Deus, e se conosco. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Nos coloquemos em pé, meus irmãos, vamos cantar um hino do Inário Novo Cântico, que tem como título Trindade Santíssima, o hino 11 do Inário Novo Cântico.
Queiram sentar, meus irmãos. Palavra do Senhor, no Salmo de número 139, um salmo bastante conhecido, que fala da onisciência e onipotência do nosso Deus. É o texto que eu quero ler com os irmãos, nesse momento em que nós somos convocados a examinar as nossas vidas. Sabemos que ainda falhamos, que nós muitas vezes pecamos, e pecar é transgredir a lei de Deus. Nós temos a capacitação do Senhor para não fazê-lo. E no instante do nosso culto, meus irmãos, nós devemos examinar as nossas vidas. Olhar para aquilo que temos feito, que desagrada ao Senhor, que é contrária à lei do nosso Deus, que nós possamos, meus irmãos, estar em contrição realmente diante do Senhor, pois estamos diante de um Deus santo, todo-poderoso. E esse texto fala da grandeza do nosso Deus, da sua onisciência, aquele que sabe de todas as coisas, daquele que é todo-poderoso. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e estando diante do Senhor, que é santo, que é soberano, que é um Deus onisciente, que nós possamos confessar ao nosso Deus as nossas faltas, as nossas falhas, mas crendo também que o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, ore aí por alguns instantes, eu vou dar alguns segundos aí, 1 minuto para você falar com Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, confessando as faltas, rogando ao Senhor que nos purifique. Se temos feito algo que desagrada ao Senhor, se temos tido dificuldade em abandonar alguma prática, coloque isso diante do Senhor, pois Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos em oração. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque Tu, Senhor, que é soberano Deus, que conhece todas as coisas e criaste tudo o que vemos, ó Pai,
e a nós mesmos o Senhor nos formou. O Senhor te importa conosco, ó Pai bendito. Obrigado, Deus. E entregamos diante de Ti, ó Deus, as nossas limitações e as nossas fraquezas, mas olhando para Cristo, ó Deus, o autor e consumador da nossa fé, rogamos ao Senhor que continue a nos capacitar a vivermos, ó Deus, de modo digno dessa vocação que nos foi chamada, do Evangelho, como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Perdoa, Pai, as nossas faltas e dá-nos sempre o entendimento de quando nós transgredimos a Tua lei, para que caminhemos, ó Pai, em alegre obediência ao Senhor. Capacita a cada um de nós na obediência a Ti, fortalece a Tua igreja, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, no sangue de Cristo Jesus. E é no nome dele, Teu Filho bendito, que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ainda abrir as nossas Bíblias, lá em Colossenses capítulo 1, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versículos de 13 a 23, para as nossas ações de graças e louvor ao nosso Deus. Colossenses capítulo 1, versículos de 13 até o verso 23. Nossa Bíblia, aí Paulo fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E eu quero que estejamos, então, rendendo graças ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Primeiramente, a maior de todas as bênçãos, que é a salvação que nós temos, recebemos em Cristo Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos faz lembrar da obra grandiosa da salvação, daquilo que Cristo fez. Paulo fala aqui da redenção, o resgate, o preço pago pelo nosso resgate, a remissão, que é o perdão dos pecados. E diz aí o texto que ele nos libertou das trevas. Nós estávamos nessa situação, nós no momento sem Cristo, antes de entregarmos nossa vida a Cristo, de recebermos a Cristo como nosso Salvador, era essa a nossa condição. Mas louvamos ao Senhor por essa salvação, por tão grande salvação que nos alcançou. E nesse momento, meus irmãos, do nosso culto, quando nós teremos os cânticos espirituais, é o momento de nós agradecermos por essa que é a maior de todas as bênçãos, e lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor tem feito, das bênçãos recebidas aí ao longo da semana, por tudo que o Senhor nos tem dado, cada detalhe da nossa vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvamos a Deus e rendemos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, louvamos a Deus por aquilo que Ele é e agradecemos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. O momento também é um momento de consagração de dízimos e ofertas. Quem tem o seu dízimo e oferta pode trazê-lo enquanto os irmãos estarão nos conduzindo nos cânticos espirituais. Amém? Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, render graças ao nosso Deus com os cânticos espirituais. Vamos já nos colocar em pé e assim cantar ao Senhor.
fortalecido, tudo vencerá. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Amém. Boa noite, igreja. Realmente as bênçãos são incontáveis, mas graças a Deus não é bens materiais, né? Não são essas coisas que fazem o nosso coração ser feliz e a gente conseguir andar, caminhar nesse mundo de forma tranquila e com paz no coração. Mas é ter Deus conosco e que Ele seja louvado em todo o tempo nessa igreja. Tua palavra me limpa, teu amor me faz feliz, eu sei. Tua graça me basta, tua presença satisfaz meu ser.
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Amém. Pai, eu quero te entregar, Deus, todo louvor, toda a honra, Pai, é sempre a ti. Essa igreja, ela quer te honrar, glorificar o teu nome com a nossa vida. Sabemos que igreja somos nós, Pai. Não é esse edifício, mas somos nós e queremos ser um canal de bênção na vida das pessoas para glorificar o teu nome. Venha, Senhor, receber também tudo que foi depositado
depositado de dízimos, para que essa igreja venha a ser, abençoada por Ti e que ela faça tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. É isso que eu oro e peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Meus irmãos, no texto da nossa mensagem de hoje, Romanos capítulo 6. Na semana passada, domingo passado, fomos até o versículo 14 e hoje nós estaremos fazendo a exposição aqui de Romanos capítulo 6, versículos de 15 ao 23. Romanos capítulo 6, versos de 15 a 23. A palavra do Senhor diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. E nós vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e sabemos que ela é viva e eficaz. E mais uma vez, ó Deus, eu quero rogar ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes para a compreensão dos preceitos eternos do Senhor. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, com o entendimento, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, a cada um de nós. Edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar então, olhando para esse texto com os irmãos, sobre a situação de escravidão e servidão. Um texto, talvez uma primeira olhada assim, você não tenha observado esses detalhes, mas eu quero chamar a atenção, à medida da exposição da palavra do Senhor, que essas duas palavras aqui aparecem. Ela aparece a escravidão, no sentido daquele que é escravo ou servo do pecado, e aparece a servidão, no sentido daquele que foi liberto da escravidão do pecado, mas serve ao Senhor. Nós vimos na semana passada que a justificação traz alguns frutos. Justificação, vimos que é um ato declaratório de Deus, é um ato judicial de Deus, onde nos méritos de Cristo, ou graças aos méritos de Cristo, as exigências da lei são cumpridas. E aquilo que o benefício dessa obediência é aplicada, então,
judicialmente pelo Deus soberano, aquele que é o soberano juiz, esse mérito dessa justiça de Cristo é aplicado àquele que tem fé em Cristo. O apóstolo Paulo, nós já vimos, e você deve se lembrar de textos das Escrituras, como Efésios 2, 8, 9, nos mostra que a fé para crer em Cristo é também um presente de Deus. Então nós recebemos a capacitação do Senhor para crer em Cristo, e ao crermos em Cristo, o sacrifício dele é imputado a nós como justiça. Isso é a justificação. Somos justificados diante de Deus, ou seja, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, como o texto, se você olhar o versículo anterior, Paulo terminou falando dessa maneira. Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Significa que a lei que apontava o pecado e nos colocava nessa condição de pecadores separados de Deus, ela foi cumprida em Cristo Jesus. E esses méritos de Cristo, então, são aplicados a nós que recebemos fé para crer. Isso é a justificação. E quando justificados, isso frutifica em nossa vida. A justificação dá frutos em nossas vidas, e dos frutos da justificação, o texto, capítulo 5, capítulo 6, vai nos mostrar que um dos frutos da justificação é a paz com Deus. Paz com Deus em que sentido? Todo aquele que não está em Cristo está na condição de inimizade para com Deus. Situação terrível. Embora a gente, em alguns momentos, essa realidade possa passar despercebido, mas não deve. E passa despercebido, claro, para todas as pessoas que não estão em Cristo, mas essa é a condição de todo aquele que não crê, situação de inimizade com Deus. Eu sei que tem sido proclamado, né, uma meia-verdade, embora em si mesmo ela seja um atributo de Deus, quando se observa simplesmente o amor de Deus, a graça de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, ao dizer que as pessoas estão em inimizade com Deus, há ensinos errôneos aí dizendo não tem problema, porque afinal Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade, não é? Mas o atributo de Deus de justiça é inseparável, é essencial em Deus. E a própria Escritura nos diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, estar em inimizade com Deus, pode ter certeza que é muito pior do que estar nas mãos do diabo, porque o Senhor é todo-poderoso. E tem uma expressão, uma fala, né, que ela é real, e ela assusta algumas pessoas que não entendem muito bem a soberania de Deus, quando acham, por exemplo, que lá no inferno não existe a presença de Deus. Lá no inferno existe a presença punitiva de Deus, pela eternidade. Deus estará presente ali eternamente com o seu poder de punição. Não é o diabo quem vai castigar as pessoas lá no inferno, é Deus. O diabo será inclusive castigado lá no inferno. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, o fruto da justificação, um deles é a paz com Deus. Louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo é o autor da paz. É Ele que é o autor da paz, é Ele que nos reconcilia. Nós estávamos em inimizade, mas pela justificação, pelo sacrifício de Cristo, nós somos resgatados, fomos perdoados e estamos nessa condição de paz com Deus. Esse é um dos frutos que o apóstolo Paulo destaca. O outro fruto da justificação é a santificação, qual nós começamos a falar na semana passada. Falei sobre ele no domingo passado. A santificação é uma responsabilidade do cristão, daquele que foi regenerado, daquele que foi justificado, daquele que está em Cristo, daquele que recebeu o Espírito de Deus. É o Senhor quem nos santifica, mas nós temos a responsabilidade de buscar a santificação. Somos capacitados a uma vida de santidade. Nós vamos desenvolver essa realidade aqui na exposição da mensagem. Para nós crentes, a afirmação seria o seguinte, né, de uma vida anterior. Aliás, quando a gente olha para o texto dos versículos anteriores, Paulo começa falando assim que, aliás, os versículos anteriores,
nos versículos anteriores, Paulo combate uma ideia herética, perdoe aqui eu me situar aqui em relação ao sermão da semana passada. As pessoas diziam assim, bom, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar bastante para que tenha muita graça sobre as nossas vidas. E aí Paulo vai corrigir essa ideia herética que se desenvolvia lá. Para esses crentes, então, a afirmação era a seguinte: vamos continuar pecando para que a graça aumente. Para essas pessoas que estavam erradas em seu entendimento acerca do sacrifício de Cristo. Paulo não aceita essa argumentação, ele repudia essa argumentação, porque para o apóstolo Paulo, a graça nos faz morrer para o pecado. E essa é a condição. Nós estamos mortos para o pecado. Lembra do versículo que nós lemos na semana passada? Inclusive, cantamos esse versículo: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Deus nos deu a condição de uma vida santa, de uma vida de santidade. Nessa seção, então, do texto que nós lemos, Paulo ainda está tratando desse assunto, que é o fruto da justificação, que é a santidade. E aí, através de contrastes, é assim que Paulo nos ensina essa realidade. Contrastes e comparações dadas pelo apóstolo Paulo, a gente aprende sobre a santidade e sobre o serviço ao Senhor. E eu quero destacar, então, em primeiro lugar, que o ser humano, esse é o primeiro ponto da nossa exposição, que é o seguinte: o ser humano é sempre escravo ou servo. Por mais que se tente fugir dessa realidade ou negar essa realidade, Jesus, quando fala com os judeus, ele levanta esse questionamento, e os judeus ali vão falar com Jesus: mas como assim? Nosso pai é Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus fala: quem comete pecado é escravo do pecado. A condição do ser humano sempre será esta, de escravidão ou servidão. A servidão é uma palavra que ela é, pelo menos na questão social, ela é um pouco parecida com a escravidão. A servidão, por exemplo, no nosso país, ela acontecia, por exemplo, em situações, vou dar um exemplo, de pessoas que trabalhavam na zona rural, a determinados fazendeiros e tudo mais, e aí ele trabalhava para aquele fazendeiro, mas ele era obrigado a comprar na venda daquela, um exemplo, tá? Na venda daquele dono lá da fazenda. E ali ele marcava o preço que ele queria nas coisas, né? Quando ia chegar na hora de receber, ele estava devendo. Ao invés de receber alguma coisa, ele tinha gasto mais do que ele tinha para receber. E isso causava uma situação de servidão. Ele então estava sempre trabalhando para saldar a sua dívida. Não é nesse sentido aqui, mas no sentido de estar sempre ligado e dependente a esse Senhor. Tá? Esse é o sentido de servidão que eu digo. O ser humano é sempre escravo ou servo. Vamos voltar os nossos olhos aí para os versículos 15 e 16. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo está concluindo o raciocínio anterior, tá? Porque não estás debaixo da lei e sim da graça. E daí, haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos, olha aqui, a palavra servo aparecendo no texto, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Como servos, nós servimos aquele a quem nós obedecemos. Quem obedece ao pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. E quem obedece a Deus é servo da justiça, diz o texto aí. Não é assim que Paulo fala? Obedeceis como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Não há outra situação.
Falei hoje pela manhã, na escola dominical, e tenho repetido essa afirmação: não há meio termo, ou é uma coisa ou é outra, ou é servo da justiça ou é escravo do pecado, ou está em Deus ou pertence ao diabo. Não tem em cima do muro, não tem meio termo, né? Não tem a expressão que se usa na política hoje de centrão, não existe isso na vida espiritual. Ou está com Deus ou está com o diabo. Não tem outro caminho, não tem outra situação. É assim que a Bíblia coloca. Desde lá de Gênesis, como nós vimos no estudo de Gênesis hoje, os descendentes, os filhos de Abel e os filhos de Caim. Caim representa a desobediência, aqueles que são seguidores ou filhos da serpente. E Abel, aqueles que temem ao Senhor. É sempre assim, ou é uma coisa ou é outra. O mundo hoje nega verdades absolutas. Quando a gente diz assim, é assim que o Senhor fala, as pessoas terão muitas dificuldades. Não, a sua verdade não é a minha verdade. Isso é verdade para você, que é um cristão, mas para mim, não, o Senhor é aquele que nos apresenta a verdade absoluta. O ser humano pode negar essa realidade, mas que existe a verdade absoluta, isso sim existe. E como nós cantamos agora, todo joelho se dobrará. Mesmo os joelhos daqueles que negam essa verdade absoluta, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, todo joelho um dia se dobrará diante dele, reconhecendo que ele é de fato o Senhor, que ele é a verdade e a vida. Não há nenhum outro caminho ao Pai, senão através dele, Jesus Cristo. Se nós obedecemos a Cristo, somos seus servos. Se não obedecemos a Cristo, estamos em pecado e, portanto, somos servos do pecado. Quem obedece a Cristo pratica a justiça. O que é isso? A palavra justiça aqui, nós temos que entender nesse sentido de justiça de Deus, de justificação, de obras da lei de Deus, aqueles que cumprem os preceitos do Senhor. Às vezes as pessoas valorizam o termo, a expressão boas obras. A Bíblia ela vai além da questão das boas obras, ela fala de prática de justiça. A prática de justiça envolve boas obras, faz parte das boas obras. Em que sentido? No sentido de ajudar um necessitado, de dar água àquele que tem sede, de visitar aquele que está preso pela sua fé, por exemplo. Então, as obras de justiça, faz parte, socorrer as necessidades dos nossos irmãos, em primeiro lugar, e daqueles que estão à nossa volta. As boas obras, prática de boas obras. Note que aquele que foi justificado, ele pratica essas obras de justiça. Nós não praticamos as obras de justiça com o sentido de mérito para alcançar a salvação. As obras de justiça, elas fazem parte de uma vida de santidade, ou seja, que é fruto da obra da justificação. Obras de justiça pratica aqueles que são salvos, aqueles que foram justificados. Então nós ajudamos as pessoas, socorremos o necessitado, principalmente aqueles que fazem parte do nosso meio, que estão próximos a nós, como eu tenho falado aqui, nós praticamos as obras de caridade aqui de dentro para fora. Não podemos admitir que alguém de nós aqui esteja padecendo algum tipo de necessidade e a gente, como irmãos, membros da mesma igreja, comunidade aqui, vejamos alguém passando alguma necessidade e não socorramos. Não podemos admitir isso. E a partir daí, então nós olhamos lá para fora, o nosso vizinho, uma pessoa que passa à nossa porta, uma pessoa que vem, alguma instituição de caridade, nós auxiliamos, alguma instituição beneficente, nós auxiliamos. Isso é prática de boas obras, mas não limita toda a obra de justiça. A obra de justiça é a gente praticar todos os preceitos da palavra do Senhor, que inclui amar o nosso próximo. Não é a única coisa. É claro que tem gente que acha que é só isso. Não, vai muito mais além. É a gente, por exemplo, no nosso trabalho, nós trabalharmos como para o Senhor, ser um excelente funcionário, honesto, ter honestidade nos nossos negócios.
quem é o empresário, apesar das dificuldades que a gente tem no nosso país, pagar o preço, né, de ser um empresário honesto com seus funcionários, né? Entender, por exemplo, que os funcionários não estão lá recebendo um favor, ele está recebendo um pagamento. Tem patrão que faz isso, né? Utiliza o salário do empregado como uma chantagem até para ele. Eu não sei aqui se alguém aqui está nessa condição, né, de empregador, mas existem situações que nós como cristãos temos que agir como verdadeiros cristãos, seja lá como empregado ou empregador. Honrar aquilo que nós contratamos, né? A nossa palavra como cristão, ela tem muito mais valor, deve ser assim, do que um documento que nós assinamos no cartório. Para nós deve ser assim. Eu vou assinar esse documento aqui, vou reconhecer firma, mas a minha palavra, porque eu sou um cristão, ela tem muito mais valor do que esse documento que eu estou reconhecendo. Isso é prática de justiça, isso é obra de justiça. Aquele que de fato anda conforme o conselho da vontade do Senhor revelado em sua palavra. Nós obedecemos a Cristo e isso é visto na prática dessas obras de justiça, que não é tão somente socorrer um necessitado, mas é observar todos os preceitos da lei e tentar colocar todos eles em prática, mesmo quando eles são desafiadores para nós. Nós servimos ao Senhor em alegre obediência, é assim que deve ser a nossa vida. Ou é escravo do pecado, ou é servo de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra condição para o ser humano. Nós servimos ao Senhor, nós cristãos, em alegre obediência, em sacrifícios de louvor. Ser servo de Deus ou servir ao Senhor é algo maravilhoso para nós, é algo muito bom para nós, é tranquilo para nós, digamos assim, né? Que coisa maravilhosa é servir ao Deus misericordioso, bondoso, aquele que, mesmo sem ver mérito nenhum em nós, Ele decide nos salvar, Ele decide nos retirar dessa condição de pecadores, de inimigos, e colocarmos na condição de não só amigos de Deus, mas sermos adotados como seus filhos. Nós que recebemos a Cristo temos esse poder, essa autoridade, esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos nessa aliança com o Senhor, e a aliança com Deus, Ele diz assim para nós: olha, eu serei o seu Deus. Eu quero de vocês a obediência, eu vou cobrir a vida de vocês com as minhas ricas bênçãos, as muitas bênçãos. Bênçãos espirituais, como diz o apóstolo Paulo, são inúmeras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Deus tem derramado chuvas de bênção nas nossas vidas, ainda que por algum momento, né, em algum momento a gente passe por alguma dificuldade, e pode ser que a gente passe mesmo. Ninguém quer passar por dificuldade, mas o Senhor Jesus já nos falou sobre isso, que a gente vai passar por algumas delas. Mas aquilo que está reservado para nós é a herança eterna, é a vida de bem-aventurança eterna em comunhão com o Pai, com Deus, em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde nós viveremos em harmonia com Deus, sem pecado, sem sofrimento, num lugar preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Em algum momento a gente passa por dificuldade, e eu sei que a dificuldade ela é dolorosa, ela parece que demora a passar, né? Mas alguns anos aí, ou alguns meses, o que é isso diante da eternidade que está reservada para nós? Devemos, portanto, olhar sempre para Cristo. Como o apóstolo Pedro nos faz lembrar, né? Há pessoas que estavam passando por perseguições, e ele convoca o povo, exortando-os a olhar para Cristo, para a herança eterna. Ainda que em algum momento a gente esteja passando por tribulação, por perseguição, mas nós temos que olhar para aquilo que foi feito, o sacrifício maravilhoso, maior do que prata e ouro, diz o apóstolo Pedro.
e essa herança incorruptível está reservada nos céus para vós outros. Deus fez isso, aquele Deus esse Senhor, que nós lemos no Salmo 139, aquele que conhece a nossa estrutura, os nossos ossos, quando estavam sendo formados, antes da nossa formação, os nossos dias já foram contados, quando nenhum deles existia ainda, Deus já estava cuidando da nossa vida para a nossa eternidade de comunhão com Ele. Essa é a nossa condição, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E é Deus quem fez isso por nós em Cristo Jesus. Portanto, nós servimos ao Senhor com alegria. Como é bom servir ao Senhor. Ele não é aquele Senhor tirano, aquele Senhor injusto, pelo contrário. Ele é gracioso, bondoso, nos dá muito mais do que nós merecemos. Sabe o que nós merecíamos de Deus, nos nossos méritos? Sabe o que eu merecia de Deus pelos meus méritos? O inferno, a condenação eterna. Era isso que eu merecia. Mas Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, me regenerou. Deu-me fé para crer em Cristo. E graças a Ele, não a mim, hoje eu estou em Cristo Jesus e olhando para essa esperança bendita de um dia estar lá com o Senhor. Esperança não é porque pode ser que aconteça, não. É porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer. É a fé, certeza de coisas que a gente não vê, mas sabe que acontecerá. Essa esperança, eu estou aguardando esse dia, espero que você aguarde esse dia também, que isso seja a expectativa da sua vida, desse dia glorioso chegar, de nós estarmos com Cristo pela eternidade, quando não mais haverá choro, quando não mais, talvez só por um dia, só por um instante, será derramado dos nossos olhos toda lágrima. E aí o Senhor Jesus mesmo é quem vai enxugar, para que nunca mais nós tenhamos nenhum sofrimento, nós que estamos em Cristo. Então esse Deus, que fez tudo isso por mim e por você, sem mérito nenhum em minha vida, é realmente muito bom servi-lo. E é claro que a gente tem que se entristecer quando nós insistimos em pecar, quando nós insistimos em transgredir a lei de Deus. Mas se nós, talvez surja uma pergunta, né? Por que nós pecamos, né? E essa é uma verdade que o texto nos faz refletir. A transformação de vida nos habilita ao abandono do pecado, contudo não nos isenta de pecar. Nós fomos transformados. E agora nós somos capacitados a viver essa vida santa. Mas por que nós pecamos? Por que nós ainda transgredimos a lei de Deus? Se nós temos o Espírito do Senhor, se nós temos a lei de Deus, nós temos a palavra do Senhor, por que nós ainda fazemos isso? E é claro que ao olharmos para o plano de Deus, para a obra do Senhor, eu e você devemos nos envergonhar quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus. Por que nós pecamos? Bom, o homem natural, o homem sem Cristo, peca porque está morto, morto em delitos e pecados. O homem sem Cristo, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que estão nessa condição sem Cristo, estão nessa condição de morte espiritual. Então o homem natural, o homem sem Cristo, peca por isso. Mas e nós que estamos em Cristo? Nós pecamos por causa das nossas inclinações. O reverendo Heber Campos, ele nos ensina um pouco sobre isso, sobre essa questão das nossas inclinações, e eu gostaria de expor isso aos irmãos para que a gente entenda um pouco mais sobre a nossa condição. Sobre essa questão de inclinação, né? Primeiro entendamos o seguinte, algumas coisas são essenciais em Deus, por exemplo, no ser humano. Algo que é essencial é aquilo que não pode faltar, faz daquilo o que ele é. Então tem algumas coisas que nos tornam seres humanos, né, que não pode faltar. Nós somos seres humanos por quê? Porque temos essas qualidades ou temos esses atributos, assim como Deus é Deus, porque Ele tem esses atributos e eles são essenciais em Deus. Ou seja, Deus não abre mão do seu atributo de justiça. Ele não diz assim, olha, vou fazer de conta que eu não tenho o atributo de justiça quando eu olho para o pecado das nações. Não, Ele não pode fazer isso, porque é essencial
todos os seus atributos, faz parte do ser de Deus. Uma outra verdade que é bom que a gente se lembre, e talvez você já tenha ouvido pregadores falar isso, assim, a nossa natureza pecaminosa. A natureza humana não é pecaminosa. Deus, por que não é pecaminosa? Porque Deus não criou o ser humano pecador. O pecado não é essencial no ser humano. O pecado pode ser removido do ser humano e será, e continuará sendo ser humano. Entenda algo, meus irmãos, eu sei que tem gente que fala isso, né? Quando hoje, graças a Deus, nós não vivemos muitas situações assim, de questão de mortalidade infantil, mas quando se morria bastante criança, às vezes as pessoas, talvez até por um conforto, um consolo, diziam assim, virou um anjinho. Não, anjo é uma qualidade de criação, de criatura, ser humano é outra qualidade de criatura. O ser humano não vira anjo, tá? Então nós nunca seremos anjos, nós seremos seres humanos, sempre elevados à condição de Cristo, à estatura da plenitude de Cristo. Essa será a nossa condição, superior até do nosso primeiro pai, Adão. Nós teremos a estatura da plenitude de Cristo, mas nós não seremos anjos. Então, o pecado não é essencial ao ser humano. O ser humano, se não pecasse, continuaria sendo ser humano e nós seremos seres humanos na eternidade, quando estivermos na vida futura. Então, às vezes as pessoas dizem isso, que a nossa natureza pecaminosa. É natural ao ser humano pecar, no sentido que nós já nascemos sob a herança do pecado. A herança do pecado, desde lá de Adão, isso nós nascemos com isso. Mas por conta da transmissão do pecado, né? Não que isso faça parte do ser humano, pode ser removido, é bom que a gente entenda isso. Agora, algo que é essencial no ser humano é a sua inclinação. Deus, quando criou o homem, o ser humano, Ele criou essencialmente inclinado para a santidade. É assim que Deus criou. Então, é essencial o ser humano ser inclinado à sua inclinação. No caso, quando Deus criou, Ele criou nessa condição de inclinação para a santidade. E diz a nossa confissão de fé que Deus criou então um ser humano santo, ou numa condição que mudavelmente ele poderia decair desse estado. Deus não criou um robô lá, um programa que não tem como mudar aquele comando lá. Não, Ele criou o ser humano inclinado para a santidade, mas o que é essencial no ser humano é a sua inclinação. E Deus deu essa condição para que ele pudesse mudar isso, e o homem escolheu a desobediência. Quando Deus criou o ser humano, então Ele criou essencialmente inclinado para a santidade. E após a queda e a morte, o homem se tornou essencialmente inclinado para o pecado, essencialmente inclinado ou para a santidade ou para o pecado. O homem em Cristo peca então por causa das suas inclinações. Mas se lá no Éden, o homem está, e tão somente lá, o homem estava nessa condição de inclinação para a santidade, nós estamos em que inclinação, né? Se nós ainda pecamos e nós somos santos. Na verdade, nós temos as duas inclinações. Nós estamos hoje naquilo que a teologia chama de estado de graça. Esse é o ponto que nós estamos. Esse estado de graça nos coloca numa posição de santidade diante de Deus. Todavia, ainda temos a nossa inclinação para o pecado. Portanto, nós temos as duas inclinações, para a santidade e para o pecado. Por isso nós ainda pecamos, porque a inclinação para o pecado ainda não foi retirada. Só que a gente deve se lembrar que quando nós recebemos a inclinação para a santidade, nós recebemos também a liberdade de fazer o que agrada a Deus. É por isso que nós somos exortados, considerai-vos mortos para o pecado. É alguma coisa que eu e você temos que fazer.
A inclinação para o mal, para o pecado, ainda está em nós, ela será retirada no momento em que nós alcançarmos da estatura da plenitude de Cristo. Isso só se dará lá no dia futuro, no dia quando nós seremos transformados, no encontro com Cristo. Até lá, o que eu faço? Eu cuido da minha vida para que o pecado, para que esse velho homem, veja só, Paulo não chama de natureza pecaminosa, ele chama de velho homem. Esse velho homem que insiste na transgressão da lei de Deus, ele deve ser mortificado. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É algo que eu e você temos que fazer. Nós temos a liberdade, portanto, de fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos aquilo que é chamado de liberdade de escolha espiritual. Nós temos essa condição, porque nós não somos escravos do pecado. Embora nós tenhamos a inclinação para o pecado, nós somos libertos disso, para servir a Deus. Nós temos a liberdade de escolha espiritual. Significa que, quando você peca, você que está em Cristo, você e eu, quando nós pecamos, foi por escolha sua. Ah, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, foi essa situação. Ah, Senhor, é esse meu patrão aqui que sempre me tira do sério. Ah, é esse meu vizinho que faz isso. Ah, é essa situação difícil que eu estou enfrentando, né, de escassez aqui, está faltando dinheiro. Então apareceu essa oportunidade e aí eu fiquei com algo que não era... É escolha sua sempre, a transgressão. Nós temos a condição, a liberdade de escolha espiritual. Isso nos foi dado. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é desafiador e é uma responsabilidade. Porque quando você peca, você foi para o pecado com as suas próprias pernas. Você foi para lá porque não adianta a gente culpar, foi o diabo, ele tenta mesmo. Mas Deus te deu a condição de escolha espiritual. Agora, é claro que a vida de santidade é uma vida onde nós devemos buscar ao Senhor. E quanto mais nós nos enchemos das coisas de Deus, mais difícil será nós darmos ocasião ao pecado. Nós venceremos com mais facilidade a tentação, ainda que o inimigo esteja agindo contra as nossas vidas. Nós temos a liberdade de escolha espiritual. Deus nos deu esse privilégio, a nós que estamos em Cristo. Em terceiro lugar, a santidade é a atitude de vida que se opõe ao pecado. Versículos de 20 a 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando eres escravos do pecado, olha só, escravidão em relação ao pecado. Quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Claro, não tinha obra de justiça. Aqui, irmãos, é um detalhe que Paulo também está combatendo a ideia de pessoas que achavam que as obras poderiam, de alguma maneira, salvar as pessoas. E tem muita gente que crê dessa maneira, que eu devo praticar determinadas coisas, ajudar, dar uma cesta básica para alguém, ajudar determinada pessoa, fazer uma visita no asilo, que isso vai acumular pontos, né? Ou seria, talvez na linguagem de hoje, acumular pontos ou milhas lá com Deus, e aí na hora que eu passar, então Deus vai olhar essa continha, ele tem saldo aqui, né? Se for olhar por esse saldo, meus irmãos, nós estaremos perdidos, porque a gente faz algumas boas obras e nós praticamos muitas outras de transgressão. Pode ter certeza que o nosso saldo ao longo da nossa vida seria negativo se não fosse Cristo Jesus. Então, aqueles que estavam na condição de escravo estavam isentos em relação à justiça. Claro, as suas obras eram obra de alguém que é escravo do pecado. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, vocês foram transformados em servos de Deus. Olha o contraste que Paulo fala aqui. Antes era escravo do pecado, agora nós somos servos de Deus. Tem tanta gente que fala de liberdade, né? Não, nós queremos liberdade,
freedom, né? E aí abre a camiseta e tudo mais, liberdade. Sempre nessa condição, sempre essa será a condição do ser humano. Ou escravo do pecado, ou servo de Deus. Claro que é muito melhor ser servo de Deus do que escravo do pecado. Fomos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como nós fomos transformados, colocados na condição de servos de Deus, nós frutificamos. O fruto da justificação, como disse, é a santificação, é andarmos em novidade de vida, é ter a alegria na obediência dos preceitos do Senhor, é ter a alegria em ser coparticipante dos planos eternos do Senhor. Nós queremos que o nome de Deus, deve ser esse o nosso desejo, que o nome de Deus seja proclamado entre as nações. Nós devemos querer, meus irmãos, desejar e trabalhar nesse sentido, para que a nossa cidade, tem tantas cidades hoje que colocam, né? Marília é do Senhor Jesus, tal cidade é do Senhor Jesus Cristo. Eu digo que não é, a cidade é do Senhor Jesus Cristo quando a igreja que ali está se preocupa em que o nome de Cristo seja anunciado, em que a partir desses cristãos nós vivamos como verdadeiros discípulos de Cristo. Existem muitos cristãos em nossa cidade, no nosso país, mas eu ainda penso que nós temos feito pouca diferença. Nós temos deixado as obras das trevas se multiplicarem. Cada dia mais a gente ouve notícia e a gente parece que se esconde, né? A gente diz, oh Deus, tem misericórdia. Temos que orar sim, mas nós temos que combater esse mal que está aí mundo afora. Como que a gente combate? Brigando com as pessoas, indo nas redes sociais e confrontando lá as postagens das pessoas? Não. Nós combatemos a mentira, o engano, as heresias, proclamando a verdade. É assim que nós fazemos. E eu proclamo a verdade com os meus lábios, porque devemos falar de Cristo, devemos anunciar o Evangelho, mas devemos praticar as obras de justiça. Ou seja, eu vivo aquilo que eu prego, eu vivo aquilo que eu falo. Devemos ser praticantes da verdade. Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós teremos com certeza uma cidade que é do Senhor Jesus Cristo. Nós teremos pessoas que se renderão a Cristo Jesus. Pode ter certeza, meus irmãos, que aqui em Marília, eu falo para nós aqui, nós todos somos daqui, alguns de fora, que a Marília faz parte da vida deles. Existem muitas pessoas aqui nessa cidade para se renderem a Cristo ainda. Nós não competimos com igrejas evangélicas, não são concorrentes nossos. Nós devemos querer é que o nome de Cristo seja honrado, seja proclamado, seja anunciado, que pessoas sejam transformadas. Eu faço um desafio a você, eu tenho orado nesse sentido há algum tempo, pedindo a Deus que nos dê esse privilégio de ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Pessoas que estavam lá mortos em delitos e pecados, pessoas em trevas, escravas do pecado, sendo transformadas, sendo justificadas, regeneradas, com a nova vida estando em Cristo Jesus. E que, se possível, Deus permita que essas pessoas estejam conosco aqui na nossa igreja, no nosso momento de louvor e adoração também. Mas que a gente experimente isso através do nosso testemunho, com as nossas palavras proclamando a Cristo, com as nossas ações, com a prática de justiça. É isso que o Senhor requer de nós. Irmãos, a santidade é a atitude de vida que se opõe ao pecado. A questão levantada por Paulo aqui é: ser escravo do pecado significa ser inimigo da justiça. Escravo do pecado, inimigo da justiça. Inimigo do pecado, amigo da justiça. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou outra. Devotar-se a ambos, pecado e justiça, é impossível. O Senhor Jesus já falou sobre isso, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará outro, ou se devotará a um e desprezará outro.
Não dá para ser amigo do pecado e amigo da justiça ao mesmo tempo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Paulo fala que o fruto que os romanos produziram quando escravos do pecado consistia de coisas que agora eles se envergonhavam. E essas atitudes levavam à morte. O seu contraste é visto nas palavras aí do verso 22, quando ele diz assim: agora, porém, foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tende como fruto para a santificação e, por fim, a salvação. Eles se tornaram servos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Não é que porque nós vivemos a vida santa, nós seremos premiados com a vida eterna. Mas é porque nós estamos em Cristo, vivemos a vida santa e a corrida final é a vida eterna, é o ponto de chegada, é a coroa, é o ápice, né? É o começo de uma vida gloriosa com o Senhor. Eu quero, então, concluir, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, falando aí sobre os contrastes levantados pelo apóstolo Paulo. A escravidão ao pecado traz a morte, e em Jesus Cristo nós passamos para a servidão que tem como fim a vida eterna. Nós aprendemos hoje que é possível, mesmo a um crente, estar em pecado por causa das inclinações. Mas aprendemos que quem é amigo da justiça é inimigo do pecado, e quem é amigo da justiça serve a Deus. E lembre-se, você e eu que estamos em Cristo, recebemos a liberdade de escolha espiritual. Nós temos essa condição de dizer não ao pecado, e sim para a obra de justiça, para a vida em santidade. E eu termino então com um contraste maravilhoso com a obra de Cristo realizada em nós. Antes nós estávamos em escravidão, agora nós estamos em liberdade. Antes nós éramos escravos do pecado, agora somos servos de Deus. Antes o vício, agora a santidade. Antes a vergonha, agora a paz mental. Antes a morte, agora vida. Sim, a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por obra tão grandiosa realizada pelo Senhor. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, dando-nos a compreensão da palavra do Senhor, a disposição a uma vida onde utilizamos dessa liberdade espiritual que o Senhor nos dá e tenhamos uma vida em santidade. Que possamos, ó Deus, morrer para o pecado, para aquilo que desagrada ao Senhor, para todas as transgressões e vivermos para o Senhor, uma vida que glorifica o Teu nome, onde a prática das obras de justiça é a realidade em nosso viver em ardente alegria. Fortalece o Teu povo, completa, ó Deus, em nossos corações a mensagem desta noite, e a Ti, ó Deus bendito, nós dedicamos esse culto. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, para o último cântico espiritual, e em seguida eu estarei impetrando a bênção.
Recebei a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.